Olá, estudantes e professores da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Esse é o projeto Pra Que Feminismos Hoje? Eu sou o orientador João e o Douglas está através do chat e a Fernanda, nossos orientandos, está também aqui conosco. A apresentação de hoje vai servir para nós divulgarmos o feminismo e explicar para vocês como que é o nosso projeto. Então, sejam bem-vindos à tela do meu computador. Esse aqui, que está na tela de vocês, é o nosso diretório de textos, que são os registros que nós efetuamos durante todo esse tempo do nosso grupo de pesquisa. Lembrando que todas as nossas ações foram realizadas com atividades online, e esse projeto ele surgiu na sala de aula e conseguiu ser feito através da conectividade. Então, nesse nosso diretório de textos, nós temos a autoria dos membros, pode ser consultada, e também temos os diversos grupos em que estão os nossos preciosos textos de filosofia feministas, que são importantíssimos para o mundo que nós estamos vivendo hoje. O nosso propósito é examinar essa nossa tese científica que nós construímos em parceria com a turma do segundo ano do ensino médio. Lembrando que a nossa questão-chave, problema, é para que feminismos hoje. Então, o nosso projeto, ele é uma pesquisa da área de ciências humanas, que envolve ética e direitos humanos, também está ligado ao tema de filosofia e educação, e ele pretende verificar, segundo as metodologias das ciências humanas, qual é a eficácia das intervenções chamadas interseccionais a partir das filosofias feministas. Então, o que nós desenvolvemos aqui no nosso projeto é uma ética aplicada à prevenção das formas de humilhação na comunidade escolar. E o que nós vamos abrir para vocês hoje é como é que o feminismo nos traz uma compreensão mais sensível do ser humano e mais justa. Então, o nosso ponto de partida aqui é a questão problema que está na página 5. Bom, a nossa questão problema, ela vem desse título Para que feminismos hoje, que é uma questão. Então, com o objetivo de formar indivíduos engajados na construção ativa de uma geração de igualdade, a hipótese sobre os possíveis impactos positivos desses posicionamentos ligados às filosofias feministas direciona o orientador e os orientandos ao problema da garantia de direitos humanos para homens e mulheres nas relações cotidianas da nossa comunidade escolar, e que seja de um modo eficiente. Para essa eficiência, a nossa pergunta-chave é: para que feminismos hoje? Qual é a finalidade da ética feminista? Como nós podemos superar a violência e endossar a liberdade? No fim, por que adotar éticas de beneficiamento e não de punição? Então, essa questão é o nosso problema e vai nos guiar dentro de toda a nossa investigação. Por exemplo, tratando-se de educação, por que entender a situação que uma pessoa está envolvida em determinado ato
é muito mais produtivo do que julgar esse ato que foi feito pela pessoa, independente de qual ele seja, e puni-lo pela execução de uma atitude errada. Por que que oferecer ajuda é melhor do que punir? É, falando brevemente sobre a nossa metodologia, como é que foi, como é que surgiu esse projeto e que instrumentos nós utilizamos. Bom, esse projeto ele surgiu de uma reflexão sobre a violência dentro da própria sala de aula. Bom, coisas bastante pequenas, como algumas ofensas, uma dificuldade de cooperação entre os grupos da turma do segundo ano, fizeram pensar que essas pensadoras, essas mulheres da filosofia, pudessem operar alguma transformação nesse modo de se relacionar com os outros. Então, a primeira etapa, nós nos debruçamos sobre 12 pensadoras. Me lembro que o Douglas investigou a primeira onda do feminismo e nós produzimos fichas de pesquisa. Então, essas fichas de pesquisa, elas continham a história de vida, os conceitos das obras, o espírito de época, o contexto do pensamento, e as ciências humanas estavam presentes no sentido de pensar, bom, como é que essas filosofias podem ter uma repercussão positiva no meu dia a dia? Como é que estudar o feminismo, fazer essa pesquisa e assumir a posição de um investigador, de um pesquisador, poderia fazer com que eu tivesse ações mais justas, mais acertadas e menos violentas e mais livres. Então, toda a turma fez parte dessa primeira etapa, em que nós produzimos essas fichas de pesquisa. Também tivemos algumas redações antes do projeto sobre liberdade e violência. E tudo isso foi dando nutrientes para a gente cultivar esse projeto. Então, partimos de 12 pensadoras e também realizamos um fórum filosófico. Esse fórum filosófico tem a intenção de discutir todos esses dados que nós coletamos com as nossas leituras das filosofias feministas. Então, esse fórum ele serviu como uma espécie de formação para a discussão que é características da filosofia, como sintetizar uma ideia, analisar ou criticar. Esse foi o modelo do fórum. Quando nós chegamos na terceira etapa, nós começamos a divulgar esses nossos estudos, essas investigações. Então, houveram entrevistas com as pessoas de todo o estado, um benefício que nós tivemos da nossa diretoria de ensino, que fez essa publicidade para todos os outros estudantes. E essa etapa da nossa metodologia fez com que o feminismo pudesse chegar para a nossa família. Então, conversas cotidianas que vêm sobre a nossa profissão, o nosso trabalho, tem uma lógica diferente no feminismo. O feminismo, ele procura ver as narrativas reais dessas pessoas que estão vivendo, por exemplo, opressões no trabalho.
O feminismo ele procura compreender a situação e buscar estratégias de empoderamento para essas pessoas. Então, quando nós realizamos essas entrevistas, nós pudemos perceber em que terreno nós estávamos pisando, ou seja, usando conceitos filosóficos, quão patriarcalistas e quão misóginas as pessoas ao nosso redor poderiam ser. Então, armados dessas lentes conceituais, nós pudemos trocar conhecimentos com as pessoas da nossa família do, e outras que nós que saiu fora da nossa comunidade. Então, nós planejamos isso para a Serrania, para a nossa escola, para essas pessoas, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos que nós construímos a partir do zero aqui, e que ficou no nosso diretório de pesquisa, como é que os feminismos podem ser positivos. Então, é nesse ambiente que o nosso projeto se situa. Ele foi feito totalmente conectado, e ele procurou ver a realidade como ela bem é. Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o percurso de pesquisa que nós começamos desde maio e as entrevistas aconteceram somente em julho? Algum comentário dos pesquisadores? Eu acho muito legal esse tema, porque abrange como que eu posso dizer? Abrange bastante coisas e bastante assuntos. Por exemplo, o feminismo, ele precisa estar no dia a dia, porque nós, mulheres, sofremos muito, ainda não tem aquela igualdade, sabe? Então, tipo, eu acho que precisamos ter e ser iguais uns com os outros, certo? Então, é isso que eu queria dizer. Legal, é bem essa ideia do feminismo mesmo, uma ética de igualdade. E, bom, eu também sinto falta de posições feministas, porque, bom, não sei se com vocês é o mesmo, mas sempre que eu estou na presença de um homem, ele tem um potencial agressivo para mim, na minha cabeça. Mas quando eu estou na presença de uma mulher, eu me sinto um pouco mais seguro para ter sinceridade mesmo. Essa é a minha experiência também. Então, então é urgente mesmo. Eu, como indivíduo, sinto a urgência de que esse feminismo esteja presente. Douglas afirmou que foi um longo processo, desde as fichas bibliográficas até a interpretação delas, como preparação para a socialização dos conhecimentos. E afirmou que foi uma grande experiência, que foi possível reconhecer e se colocar no lugar das mulheres através de toda a história dos diversos feminismos. Legal, obrigado, Douglas. Esse comentário é muito pertinente. Bom, nós selecionamos uma literatura bastante abrangente, né? Nós começamos, em sala de aula, nós vimos até na Grécia Antiga, mas que não contou no nosso projeto. Desde o nascimento do feminismo até as suas formas mais elaboradas. Então, um processo longo de viagem na história do pensamento.
Legal. Vamos continuar, então, para o próximo campo. Bom, então a nossa metodologia foi um plano que foi elaborado para que as ciências humanas tivesse esse domínio científico sobre os temas que atingem, que dizem respeito ao feminismo. Como disse a Fernanda, ele é muito abrangente. Os resultados da nossa pesquisa vieram desses instrumentos, das metodologias que nós utilizamos. Então, esse diretório público de texto foi construído a partir da nossa demanda, por reflexões que não fossem masculinas, que trouxessem a reflexão feminina, de mulheres pensadoras. As nossas fichas também tiveram como referência esses textos que a gente trabalhou nessas nossas atividades conectadas, que é a educação das mulheres, a igualdade entre homens e mulheres, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e a reivindicação dos direitos da mulher. Também lemos a Declaração de Sentimentos, o filme das sufragistas também está nas nossas referências para pensar o feminismo. O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, a mística feminina, e algumas conferências da Angela Davis sobre o feminismo interseccional. Também tivemos contato com as 5 faces da opressão, uma voz diferente, que é a principal obra que nos influenciou nessa bibliografia, e problemas de gênero. O nosso procedimento bibliográfico também foi criado a partir dos nossos textos. Então, a partir dos textos, pensamos num recorte para nos aproximar do pensamento. Esse pensamento seguiu essas 4 regras. Pensar e dar importância para a biografia, os eventos nas histórias de vida dessas mulheres pensadoras. Obviamente, analisar a obra com seus principais conceitos, e a partir desses conceitos, pensar a relação do pensamento com as circunstâncias históricas, e o que esses conceitos têm de impacto nas nossas condutas éticas. O fórum também teve as suas diretrizes criadas para o projeto. Nesse fórum, nós fizemos uma espécie de tratamento científico dos dados segundo a metodologia das ciências humanas. Então, a partir dessa sistematização dos textos de filosofias feministas, nós selecionamos as informações mais relevantes dessas pensadoras e procuramos socializar esses conhecimentos e ver de que maneiras eles podiam ser para nós. Então, a nossa intenção era de apropriação desse pensamento condensado que ficou a nossa ficha bibliográfica. Então, nesse tratamento científico de dados no estilo fórum, que não foi sincronizado, foi assíncrono, nós buscamos produzir o formulário de entrevista, que é um novo instrumento de pesquisa, tá? Esse é
formulário de entrevista é o terceiro instrumento. Em que nós socializamos as questões e trouxemos o feminismo e suas ideias para casa das pessoas. Então, esse formulário, ele foi nesse link aqui, aconteceu, meet.ly/entrevista Serra Negra. Que não está mais disponível porque o nosso projeto teve final da terceira etapa, mas ele continha esses conceitos, essas expressões do feminismo. Bom, para elaborar a nossa entrevista, o que mais foi relevante no nosso projeto foram as teorias de Lawrence Kohlberg e Carol Gilligan. A teoria do Lawrence Kohlberg sobre a perspectiva masculina da justiça e a perspectiva feminina do beneficiamento foi o que nós utilizamos como referência para fazer essa entrevista. Então, o Lawrence Kohlberg é um psicólogo estadunidense que apresentou para a gente diferentes níveis de moralidade. Então, pensando numa situação ideal de respeito a todos os direitos humanos em todas as pessoas, nós colocamos um nível mais alto de desenvolvimento moral e um nível mais baixo de desenvolvimento moral. O nível mais alto estaria mais próximo do feminismo e o nível mais baixo estaria mais próximo de expressar uma misoginia ou de expressar um patriarcalismo, tá? Então, nós fizemos esse mapeamento social através do formulário de entrevista. Vejam, nos nossos resultados, então as pessoas responderam a nossa entrevista e nós tivemos essas estatísticas, em que, por exemplo, aqui a primeira questão, na sua experiência de vida, como a mulher é vista pela sociedade, foi a forma que nós conseguimos para tentar atiçar a mente dessas pessoas, esses indivíduos que já estão formados, para que eles reflitam. Então, ao ler as alternativas, eles veriam qual se encaixa mais neles. Por exemplo, aqui, nós chegamos numa situação bem próxima do que pretende o feminismo, que a maioria das pessoas, 10 pessoas, afirmaram que as mulheres têm um papel social tão relevante quanto o papel social que os homens exercem. Então, reconhecemos uma igualdade. O que o feminismo pretende como situação ideal é passar essa equidade e, como uma espécie de contrabalanceamento das opressões que já existem, que são patriarcais e misóginas, o feminismo pretende afirmar que nós precisamos de mais mulheres em posição de poder, de fala, porque a sociedade é desigual. E a raiz dessa desigualdade está no patriarcalismo e na misoginia. E exemplo de que isso é possível são as lutas feministas ao longo de todos os tempos, tá? Então, não, não, não é bem certo que nós existimos em uma equidade e o que nós precisamos como projeto educacional é elevar essa participação feminina. E, bom, pelo
pela posição que as mulheres assumem na nossa sociedade, isso só tem como beneficiar. A segunda questão que foi socializada é uma caracterização do discurso sobre a mulher. Então, vejam, o que é bastante preocupante é que nós temos, dentro da nossa comunidade de estudantes e professores e pessoas ligadas à escola, esse resultado aqui, que uma pessoa afirma que a mulher existe para obedecer ao homem e não tem nenhuma possibilidade de ação além disso. Então, nas nossas entrevistas, isso é um absurdo e é um indício de que a nossa sociedade ainda carrega esse patriarcalismo e essa misoginia, ainda hoje. Então, o que afirma o protofeminismo? Que esse processo de reivindicação de direitos que as mulheres precisam fazer para chegar numa situação de equidade, ele precisa debater com a cultura da misoginia, que degreda a mulher e cria falácia sobre ela, tá? Temos também um produto do nosso projeto, que é a entrevista, a questão sobre o reconhecimento dos limites do respeito à dignidade humana. Então, conseguimos fazer com que o feminismo atuasse sobre essas pessoas entrevistadas, porque temos na expressão das nossas estatísticas esse dado aqui, de que a mulher é um ser humano como todos os outros, e pela sua característica de humanidade, ela precisa de respeito e de dignidade. Então, o feminismo, ele acaba se tornando também uma espécie de humanismo, no sentido de defender a existência das mulheres, para que essa existência tenha uma boa qualidade de vida. Então, o que quer o feminismo? Ele quer o beneficiamento, ele quer que hajam limites, que haja respeito, para que a dignidade feminina seja livre e tenha uma sinceridade. A questão 4 já entrou no campo da participação da mulher nos assuntos domésticos. Bom, nós temos dois resultados que aqui é importante ressaltar. O psicólogo que nós utilizamos na nossa metodologia, o Lawrence Kohlberg, afirma que é um nível pós-convencional. Então, aqui nós já temos uma moralidade que se direciona para valores universais. Por exemplo, quando se afirma que a mulher tem a mesma relevância que o homem e que ela tem as mesmas capacidades. Ou seja, não se trata de construir uma imagem da mulher como frágil, como afeita para determinados lugares, ou como restritas. Em relação aos assuntos domésticos, que dizem respeito a todas as pessoas que vivem, todos nós vivemos e moramos em casas, e temos papéis nesses lugares, como temos papéis na nossa sociedade. Então, aqui nessa questão 4, em relação aos assuntos domésticos, nós conseguimos identificar que a nossa comunidade já consegue ver uma posição mais justa, uma posição mais certa para as mulheres, que dê conta da sua liberdade, da sua sinceridade, das suas possibilidades de vida. Já a questão 5, ela procurava trazer a consciência das pessoas
como é que as condições trabalhistas e a qualidade das relações profissionais é importante para nós considerarmos as pessoas ao nosso redor. E também temos como respostas majoritárias um nível bastante satisfatório, que é o nível pós-convencional, que a maioria das pessoas afirmou que as condições de trabalho elas devem ser consideradas e devem ser respeitadas. Então, é preciso haver esse cuidado no ambiente de trabalho. E também o reconhecimento desse direito trabalhista como um valor universal da dignidade humana. Então, essas questões que partiram aqui da primeira onda do feminismo, cujos conceitos é o sufrágio, a propriedade e o trabalho, temos resultados bastante positivos e animadores para pisar nesse terreno que é esse projeto contínuo que é o feminismo, essa reflexão constante. Bom, na segunda onda do feminismo, nós procuramos trazer conceitos de sexualidade, família e classe social nas questões da entrevista. A questão 6, que pergunta o que eu conheço sobre as lutas contra a misoginia, nós tivemos uma estatística bastante peculiar. As pessoas reconheceram que as mulheres pobres e negras sofrem um preconceito específico na nossa sociedade, porque, além de uma sociedade misógina e patriarcalista, outro aspecto desse colonialismo que o feminismo procura combater é o racismo. Então, não se trata de, de pensar as lutas contra a misoginia como dizendo respeito a todas as mulheres, independente de quem elas são de verdade. Porque nós não temos uma definição de mulher. E dentro desse grupo das mulheres, nós temos pessoas com características específicas que têm condições injustas e que, dentro do feminismo interseccional, acabam ficando numa espécie de encruzilhada de opressões. Essa discussão que a questão 6 procurava trazer na segunda onda do feminismo, tá? Mais direcionado ao pensamento sobre a classe social. Já a questão 7 se direcionava mais para a identidade do nosso participante. Ninguém chegou a atingir um nível pré-convencional, afirmar que somos todos dependentes e a emancipação é impossível. Nós tivemos aqui no campo 2, que as pessoas se desenvolvem de acordo com as condições que elas têm disponíveis. Isso é uma maneira de se abordar as perspectivas de emancipação pessoal, no sentido de que o meu mérito é importante e a pessoa que eu sou é mais relevante do que esse contexto que eu estou inserido. Mas o que é que as pensadoras do feminismo trazem para a gente? De que, para certas pessoas, para mulheres pobres e pretas, principalmente, por mais que nós tenhamos um esforço desses indivíduos e que eles tenham o mérito deles, na identidade deles, existem barreiras que estão aí desde séculos e que tornam a caminhada desse indivíduo na vida um pouco mais cansativa, porque tem bloqueios. E além disso, de reconhecer que existem esses bloqueios contextuais para a gente, de que tem processos que fazem com que
a perspectiva de emancipação de certos grupos sociais torne praticamente impossível, porque lutar contra o mundo, basicamente, tem pessoas que precisam lutar contra o mundo para se emancipar desses processos sociais em que ela está envolvida. Misoginia, homofobia, xenofobia, transfobia, racismo e outras formas de humilhação social que existem, mas que nós não percebemos e o feminismo procura colocar isso em pauta. Como é que o feminismo coloca isso em pauta? Através da relação que ele faz entre a solidariedade e a liberdade. Então, essa questão 8, tem uma relação com a questão 7, que é buscar a emancipação pessoal de pessoas pobres, pretas, mulheres, gays, transexuais, indígenas, que são as identidades dissidentes, e propor uma nova concepção de ação, uma nova ética, que é a ética do feminismo. Então, as pessoas, elas embarcaram, né, nessas duas afirmações, de que o melhor modo de existir é com acolhimento e com cuidado, e de que quando um grupo de pessoas se une com uma organização e com objetivos em comum, eles podem vencer um pouco essas barreiras, destruir um pouco essas barreiras, para que eles possam prosseguir com todas as pessoas prosseguem. Então, conceito de solidariedade e de liberdade. As duas últimas questões são da terceira onda do feminismo, que nós investigamos a diversidade e o gênero. Bom, essas duas questões procuravam fazer com que nosso entrevistado, nosso público-alvo, pudesse refletir sobre como é que ele lida com si mesmo. Então, questão 9, como você se relaciona com as regras na maior parte do tempo. A questão 10, como você se relaciona com o outro na maior parte do tempo. Então, a ideia do feminismo é ver que existem princípios universais de ética que são válidos para o beneficiamento da humanidade como um todo e que dizem respeito a esses processos sociais opressores. E também que, quando se trata de um relacionamento interpessoal, uma premissa básica é entender que é importante perceber como o outro está, em que situação ele se encontra, para que você possa tratá-lo com justiça, com certeza, com, com gentileza, com uma equidade, com a liberdade de ter a sua sinceridade eletiva, que é de querer as coisas, de ser e de existir com respeito. Tá? Então, essas questões, elas foram uma espécie de nivelamento para a gente ver os diversos conceitos do feminismo, como que eles atingiam a nossa população. Lembrando que nós usamos as categorias morais de Lawrence Kohlberg, que são classificadas em pré-convencionais, esses dois primeiros campos, convencionais, esses dois no meio, e as expressões mais altas,
da ética e da moral que nós pretendemos. O campo 5 e 6 das nossas questões. Então, essas contagens obtidas, eles apontam para um ideal pós-convencional de relações interpessoais. E essas relações são baseadas em princípios de respeito mútuo e reconhecimento das nossas identidades. O feminismo é importante que nós saibamos quem nós somos e quem o outro é. Ou seja, são as pessoas reais que vivenciam essas experiências humanas, que podem chegar na escola, no trabalho, na rua, e outras experiências que nós temos. Então, quando nós afirmamos que existem princípios universais de ética que valem para todos, que são independentes das características, das condições, é importante entender como o outro está se sentindo, para que eu possa agir com justiça e liberdade. Então, é uma sensibilidade a ser cultivada para a delicadeza que existe e a brutalidade que também existe na nossa relação. Então, o feminismo, de um lado, ele procura reconhecer a brutalidade, reconhecer esses processos sociais que matam as pessoas e tentar promover uma delicadeza, uma gentileza, uma coisa que seja realmente humana para as pessoas. Isso que a ética do feminismo pretende. Então, a nossa contrapartida social foi essa entrevista, em que nossa pesquisa foi divulgada, os conhecimentos de feminismo foram, foram evidenciados. A nossa bibliografia contou com a Angela Davis, a Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo. Esse livro, Mulheres, Raça e Classe, nós também investigamos. Foi um livro que eu investiguei especialmente. O filme das sufragistas, que também foi muito bom na primeira onda do feminismo, quando nós estávamos lá no fórum. E os outros textos que estão linkados no nosso diretório de pesquisa. Essa redação que está na tela é a redação da Fernanda, que ela é exemplar para notar como que o feminismo é relevante entre as nossas juventudes. Então, o nosso projeto ele tem esse legado, que são essa nossa tese, esse nosso produto, e, e também a repercussão que isso teve nos nossos, nossa própria perspectiva de pesquisador, de estudante, como estudante de filosofia, especialmente, também uma experiência de iniciação científica com o tema da ética e dos direitos humanos. Obrigado por participarem e espero que a experiência de filosofia que vocês tiveram seja construtiva, que vocês possam ser cada vez mais feministas. Tá, obrigado, Douglas, e obrigado, Fernanda, por construírem esse projeto.
Bom, obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Mal feito, feito. E até a próxima. Filosofia na Feira de Ciências.